Olá meninos, olá meninas, olá senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Eu e a professora Dilma Rodrigues damos boa-vinda a vocês. Fala, Dilma. Olá, César. Olá, meninos, meninas, senhores e senhoras mediadores. Estamos começando a aula e eu ali na assistência, qualquer coisa que precise, pode contar comigo. Qualquer coisa não, vamos dar muito trabalho para a Dilma. Eu quero a participação de todos em peso. A Dilma hoje está descansada, está com todo o gás. Eu não me importo. A gente está esperando vocês. Não me importa, pode dar trabalho. Vamos passar para o nosso momento de exposição. Pronto, beleza, gente. Vamos começar então apresentando a nossa equipe, apresentando aqui os slides padrão. Vamos lá? E aí, nós estamos na equipe de Sociologia e somos coordenados pelo professor Márcio Dória. A equipe de Sociologia é formada pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Gracione Batista, Maria Aparecida Ramos e Oyama Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, na disciplina Sociologia. Aqui no vídeo, o professor César Mustafa, na assistência, a professora Adilma Rodrigues. E a aula de hoje, a aula de número 9, com o tema O Trabalho e os Avanços Tecnológicos. O Trabalho e os Avanços Tecnológicos. Essa capa da aula está muito bonita, está muito legal aí. Pronto, a professora Dilma vai colocar no chat para vocês, para a gente não perder muito tempo aqui e vocês copiam lá, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Os objetivos da nossa aula de hoje é conhecer a importância do trabalho humano e as formas de organização em diferentes contextos históricos. Identificar a esfera dos costumes e das leis na sociedade. E a gente vai começar a nossa aula como sempre a gente começa, uma coisa que já virou tradição. A gente estudou tradição esse ano. Isso não é tradição, coisa nenhuma, é costume, né, Dilma? Então, aqui a gente começa, já tem o costume de começar com música. Então, deixa eu botar a música aqui bem bacana para eles. Pronto, pode botar, Ed. É o conto do sábio chinês. Andei durante 10 anos fazendo planos para falar com seres vindo do espaço com a resposta para me dar. Porém, quando estava pronto para o contato, minha pequena me disse: você vai ver tudo no cinema. E onde é que está a vida? Onde é que está a experiência? Já te entrego tudo pronto, sempre em nome da ciência, sempre em troca da vivência. E onde é que está a vida? E a minha independência? Depois de muita espera, quem eu queria quis me encontrar. Tomei um banho decente, escovei meus dentes pra lhe beijar. Guardei lugar no motel pra lua de mel que eu sempre esperei. Porém na hora H eu não levantei. Tá na hora do trabalho, tá na hora de ir pra casa, tá na hora da esposa e enquanto eu vou pra frente toda a minha vida atrasa. Eu tenho muita paciência, mas a minha independência, onde é que tá? Durante a vida inteira eu trabalhei pra me aposentar. Paguei seguro de vida para morrer sem me apurrinhar. Depois de tanto esforço, o patrão me deu caneta de ouro, dizendo: enfia no bolso e vai se virar. Tá na hora da velhice, tá na hora de deitar, tá na hora da cadeira de balanço, do pijama, do remédio pra tomar. Vai divina providência e a minha independência. Ai, minha vida. Muito bacana, Raul Seixas, como sempre, uma super música. É interessante, a professora Dilma estava dizendo que não conhecia essa música, mas muita gente não conhece. É uma música muito bacana, muito legal. E às vezes vale a pena a gente dar uma explorada na discografia, eu esqueci a palavra, na discografia do artista, né? Pra gente conhecer. Eu já conheci essa música, mas
recuperei agora. Vamos lá, gente, vamos começar. E aí, nessa música, ele vem trazendo a ideia de que tem hora para tudo. E essa hora está conectada com o trabalho, está conectada com o relógio do patrão, né? Está conectada com o tempo da empresa, né? O tempo de fazer as coisas, o tempo de se aposentar, o tempo do pé no traseiro, né? Então, tudo isso ele vai trazendo isso. E no final das contas ele chega à conclusão de que toda essa movimentação em volta do trabalho fez com que ele não vivesse as coisas, que ele não tivesse liberdade, que ele não tivesse uma vida própria, né? Às vezes essa sensação que a gente tem, que a gente trabalha muito e a gente não sabe exatamente para quê. Bom, gente, beleza, então, não vamos perder muito mais tempo, não. Vamos começar aqui com esse slide, com a definição do que é trabalho, né? E quem traz essa definição eu divido em 2 slides, né? Esse primeiro slide, ele é um slide mais consensual. A maioria dos pensadores, a maioria dos grupos políticos entendem esse conceito de trabalho a partir da visão de Karl Marx, né? Karl Marx define trabalho como a ferramenta com a qual o homem altera a natureza em seu benefício, a atividade fundadora da humanidade e de todo o contexto social. O que Marx quer dizer isso? Primeiro quer dizer que trabalho é essa atividade de mudar a natureza, de alterar a natureza em benefício próprio, né? Mas aí ele traz uma coisa que eu acho mais bacana até do que isso. Ele fala que o trabalho é a atividade fundadora da humanidade, ou seja, é aí que nós nos entendemos como homens, é aí que nós nos entendemos no nosso caráter de humanidade, né? E esse trabalho, ele tem toda a relação com o nosso contexto social, né? O nosso contexto social se relaciona com o trabalho e o trabalho se relaciona com o nosso contexto social. Então é bem bacana aí essa definição, né? E a imagem está linda também, está um desenho bacana aí, bem inclusivo, todas as profissões, todos os grupos étnicos, raciais, né? Então vamos ver aqui, bacana. E aí tem uma outra parte dessa definição, e aí essa daqui eu acho que já não é mais tão consenso aí, mas me agrada também. E aí Marx diz assim: o trabalho seria o bem inalienável do homem, ou seja, o trabalho ele não pode ser separado, segregado, tirado do homem. Isto é algo que não poderia ser vendido ou cedido, uma vez que seria a ferramenta de manutenção da própria sobrevivência. Então, o que é que Marx quis dizer com tudo isso? Volta para mim, Ed. Marx quis dizer o seguinte, né, que o trabalho ele é tão importante para o homem porque ele garante a sobrevivência do homem. E se ele garante a sobrevivência do homem, esse homem não tem o direito ou não pode vender, abrir mão do seu trabalho, porque esse trabalho garante essa sobrevivência. Só que Marx pensou isso em um outro contexto. No contexto capitalista, o trabalho ele vem acompanhado do salário, né? Então o trabalho ele vem acompanhado do salário. Então a gente já entendeu aqui dentro do contexto capitalista que para receber o salário eu tenho que trabalhar. Só que nem sempre foi assim. Na verdade, o trabalho fazia parte da rotina da vida das pessoas e eles recebiam diretamente o fruto do seu trabalho e não uma coisa intermediária que é o salário. Beleza? Então é por aí. Então é essa perspectiva de Marx aqui em relação ao trabalho. Aí vamos aqui no slide que tem mais uma brincadeira aqui pra gente. Mas a questão é que a gente desenvolveu também a tecnologia exatamente para que a gente reduzisse o nosso próprio trabalho. O desenvolvimento das tecnologias favoreceu a redução do trabalho para o homem. Então o homem ele ele desenvolve a tecnologia, esse processo criativo do homem é todo no sentido
de que esse homem quer trabalhar menos. Volta para mim, Ed, daqui a pouco eu volto aqui para esse slide. Né? Esse homem quer trabalhar menos, esse homem quer ter menos trabalho, por isso ele desenvolve a tecnologia. Exemplo maior do que a roda, não há. Né? Você tem a roda, na verdade, é o típico trabalho, é o típico da tecnologia que foi criada para amenizar as condições de trabalho. Né? Com a roda você pode fazer carroças e transportar pedras, e transportar víveres, e transportar caça, e transportar madeira. Né? Então isso, na verdade, favoreceu e muito o desenvolvimento humano. Né? Então é uma tecnologia que diminui bastante o trabalho humano. Beleza? Só que nós ficamos também um pouco reféns dessa tecnologia, porque cada vez a gente busca ainda mais diminuir esse trabalho humano. E a gente busca, nesse processo criativo, mais e mais tecnologia, tá certo? De forma que a gente fica como está aqui no slide. Bota aí no slide agora. Esse trabalho, eu me vejo nessa charge aqui, eu me vejo representado, né? Eu aqui batendo uma pedra na outra para fazer faísca, para acender o fogo, pintando na parede uma pintura rupestre, né? E aí até que chega a grande e maravilhosa notícia, cara, o Wi-Fi tá liberado. Ai, vixe, na hora que a internet cai, que o Wi-Fi não funciona, parece que estamos na pré-história. Eu me sinto assim, né? Então, a dependência que a gente criou da tecnologia, não só a tecnologia digital, mas toda e qualquer tecnologia, né? A gente, na verdade, percebe que hoje nós estamos ligados a isso. O pessoal lá de Kijing já está ali botando explique a tirinha. Claro que eu ia explicar, porque eu fui e voltei. Aí, pois é, o pessoal de Isabel ali já antecipou lá uns 10 slides que eu ia colocar aqui, lá na frente. E aí, quanto mais tecnologia tem, mais acontece o desemprego. Exatamente por quê? Porque nesse momento em que a gente... Pode voltar para mim, Ed. Nesse momento em que a gente cria cada vez mais tecnologia e que reduz o trabalho, né, e que diminui a quantidade de trabalho, diminui também a quantidade de emprego, né? E aí o pessoal de Isabel já antecipou essa ideia, né? E exatamente isso ganha um peso, isso ganha um corpo, mais no século XX. No século XIX, século XX, é quando a industrialização chega no seu nível máximo, assim, de espalhamento no mundo. Né? Então, nível máximo não. No auge, né? Vamos botar assim o auge, porque o nível máximo, na verdade, é essa atualidade. E aí, vamos ver aqui nesse slide. Nos séculos 19 e 20, as novas tecnologias exerceram um grande papel de mudança nos negócios e na forma de emprego de inúmeras pessoas. Então, as pessoas, elas deixam de produzir, deixam de fazer em suas casas, em suas pequenas oficinas, no seu quintal, na casa do amigo, no meio da praça, e passam a frequentar as fábricas. Né? A tecnologia, ela traz a fábrica como uma representação maior de tudo isso que a gente está falando. A fábrica, na verdade, ela representa muito mais do que a simples concentração de trabalhadores. A fábrica, ela foi a grande ferramenta de disciplina desses trabalhadores. Os patrões, eles precisavam disciplinar esse trabalho. Na verdade, o trabalho não tinha nenhum tipo de disciplina, porque o cara produzia na hora que ele queria, no ritmo que ele queria, aonde ele queria, né? E com a fábrica passa a determinar o horário de entrada, o horário de saída, passa a determinar o ritmo de produção. Então, a fábrica, ela é um grande aspecto disciplinador. A partir da fábrica, o patrão, ele tem como controlar a qualidade do que está sendo produzido, né? Tem como consertar e descartar o que está errado.
Então a fábrica, na verdade, ele é essa expressão, a disciplina. Então a fábrica ela não representa só o avanço tecnológico, ela representa também o avanço nas relações trabalhistas, o avanço nessas relações o avanço da exploração trabalhista. Tá bom? Beleza? A Dilma, se você quiser falar alguma coisa, você fica à vontade. É porque eu estava dizendo a Dilma que ela estava falando muito na aula passada, mas hoje ela está aqui de malcriação. É mentira, gente, tô brincando com ela. Bom, e aí a gente muda, na verdade, aqui o slide e a gente vê uma outra figura. Essa figura é a figura dos tempos atuais. E aí eu vou voltar o slide rapidamente aqui para vocês perceberem a diferença. Olhe como a fábrica era, né? E olhe como a fábrica é, né? A fábrica, ela era uma representação de trabalho dos homens. Hoje a fábrica ela tem poucos homens e ela tem a maior parte de robôs. São os robôs que fabricam. E aí você tem a produção em grande escala, né, em escala global, como fala aqui o slide. E essa produção em escala global, ela necessita, ela é fundamentada, na verdade, no avanço tecnológico. Falta mão de obra especializada, sim, a gente vai... Essa aula, na verdade, ela é um ajuntamento de muitas aulas que a gente teve aqui durante o ano. Ela pode ser, inclusive, considerada uma aula de revisão, exatamente porque ela pega vários aspectos de algumas aulas. O pessoal aí está pedindo para botar o Tempos Modernos, tal. De novo, vocês não cansam de assistir isso, porque já assistiram umas 10 vezes aqui, pelo menos. Pois é, cadê a mão de obra humana? A Arizona está perguntando. É a questão da tecnologia. E aí, Isabel está dizendo o seguinte ali, a mão de obra está sendo substituída por máquinas, gerando mais e mais desempregos. Isabel, você imparcial, você parcialmente está certa, porque não é o mais e mais desempregos, mas é transformando o emprego. A gente vai ver no próximo slide, depois desse aqui, o que aconteceu com esse trabalhador. A sociedade moderna ficou conhecida como a sociedade do trabalho, ou seja, que se institui e se organiza pelo e para o trabalho. Essa é a nossa sociedade. A nossa sociedade, pode voltar para mim aqui, Ed. A nossa sociedade é a sociedade do trabalho. E lá quando eu falei de emprego e desemprego lá atrás, né, eu disse assim, o cara que está desempregado, ou o cara que não busca emprego, ele é muito mal visto na nossa sociedade. Ele é taxado de vagabundo, ele é taxado de preguiçoso, ele é taxado de incompetente, de incapaz. Por quê? Porque ele não consegue arrumar um emprego, ou porque ele não quer arrumar um emprego, né? Então, para a nossa sociedade, é uma outra coisa, que lembrando daquela aula que a gente deu. A polícia, quando para alguém, a primeira coisa que ela pergunta é, você trabalha com o quê? Né? Então, como se o trabalho fosse o passaporte para a cidadania. Na verdade, dentro da nossa sociedade. Então, o trabalho, o emprego, na verdade, é mais o emprego. O emprego é o passaporte da cidadania. E aí, pronto, aqui no slide, a gente vai ver o seguinte, a charge que está aqui, a gente vai ver. Está pensando que a gente é escravo? E os trabalhadores estão perguntando. E aí o patrão diz, claro que não, que ideia. Agora põe isso no pé e vai trabalhar, né? Então é interessante porque até essa definição do que é escravo, que a gente como professor de história e sociologia, Dilma, a gente tinha isso muito bem definido, né? Hoje a gente já tem dúvida do que é ser escravo. Depois que um dos ministros do Supremo diz que ele faz um trabalho escravo, mas com relativo prazer, e a ministra Direitos Humanos e também era do corpo jurídico aposentado, diz que se não ganhar 60 mil reais ela está exercendo trabalho escravo. De fato, eu fico sem saber o que é trabalho escravo. Então essa é uma condição que a gente tem que repensar aí.
né? Tem que saber de fato o que é trabalho escravo. Beleza? Aí, temos mais um slide onde diz assim: ao observarmos os índices de qualidade de vida e de trabalho, vemos que a grande produção industrial não se converte em melhoria de condição de vida para o trabalhador que produz, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que toda essa tecnologia que está aí, toda essa tecnologia que nos é oferecida, ela, na verdade, ela não se converte em benefício da sociedade. Ela não se converte em benefício de todos. Por quê? Porque muitos ainda vivem em absoluta miséria, né? Muitos ainda vivem em absoluta pobreza. A brincadeira aí da charge e essa mania de botar foto de comida no Face. Então tem aí um mendigo tirando foto, na verdade, do lixo, né? É óbvio que é uma brincadeira. A ministra ganhava mais ou menos R$1.000 por dia, né? Ela achava que o fato dela ganhar R$1.000 por dia, fora os cartões corporativos, a moradia funcional, empregados, a verba de escritório e etc, era muito pouco. Então, hoje não vamos ter que copiar nada, hoje a gente está liberado de cópia, beleza? Então, o que acontece? A gente fica sem saber, na verdade, qual é esse referencial. Voltando aqui a esse assunto da tecnologia que não se converte em melhoria, a gente pode observar que assim, o Brasil ele é um país enorme e um país miserável, de gente muito pobre, um país que tem quase 2/3 da sua população de analfabetos funcionais, né? Em números oficiais, nós temos apenas 30 milhões de analfabetos funcionais. Na verdade, eles escondem aí o número dos analfabetos e às vezes esses analfabetos funcionais, eles não são necessariamente bem avaliados, né? Às vezes eles chamam de analfabeto funcional aquele que escreve o nome, mas não consegue ler, né? Só sabe escrever o nome. É esse que é o analfabeto funcional. Muitos estão nessa situação. Só que o conceito de analfabeto funcional é o seguinte: é aquele que consegue ler, consegue escrever, mas não consegue entender o que leu e o que escreveu. Ou seja, a pessoa pega um parágrafo para ler e você pergunta, nesse parágrafo aqui, o que você entendeu? Ele não consegue dizer o que entendeu. Está lá escrito: o sol é amarelo. Ele não sabe dizer o que é que o sol é amarelo, né? Ele não interpreta aquilo ali. Isso é analfabeto funcional. Então não adianta a gente ter internet de ponta, não adianta ter nada, porque na verdade, para a maioria do povo, isso não vai resultar em nada, né? O pessoal ali de Brotas, Cocal, o Brotas, Bom Jesus está dizendo: o rico fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Todo mundo já conhece: o de cima sobe e o de baixo desce, né? E Bonito Botafogo diz: seria a contínua troca do Fordismo pelo Toyotismo? Não, a gente já superou o Toyotismo, na verdade, já superamos o Fordismo, o Toyotismo. Temos presença do Fordismo na nossa sociedade? Claro, muito claramente a gente vai perceber o Fordismo dentro da nossa sociedade, claro que tem influência. E o Toyotismo também, só que hoje a gente já passa além do Toyotismo. O Toyotismo, ele é uma característica muito própria dos anos 80, chegando aos anos 90 e tal, mas hoje a ideia do Toyotismo, ela já começa a ser superada, tá certo? Na maioria dos lugares. Vamos seguir então, botando aqui no slide, e aí o seguinte, ele fala dessa diferença, essa desigualdade ou essa discrepância entre o avanço tecnológico e a miséria que a gente é submetido, se deve à exploração do enorme exército de trabalho existente nesse país e das leis trabalhistas mais frouxas que permitem grandes produtoras industriais mantenham uma alta rotação de trabalhadores com baixos salários. Eita, gente, a gente está vivendo isso agora.
A gente está vivendo isso nesse instante, né? A gente falou muito aqui, pode voltar para mim, Ed. A gente falou muito aqui de indústrias que se instalam em países do terceiro mundo, né? E essas indústrias se instalam exatamente nesses países onde as leis ambientais não são tão rígidas, onde as leis trabalhistas são frouxas, onde, na verdade, não existe pouca fiscalização. E por isso, eles podem, ali eles recebem permissão para poluir, para explorar, para escravizar, fazer o que quiser. E para lucrar muito, né? E quando a gente percebe isso, a gente vai chegar à ideia de que nós estamos vivendo isso agora, né? Então, essa lei trabalhista que foi aprovada aqui no Brasil, que entrou em funcionamento essa semana, ela traz exatamente essa ideia de afrouxar a lei trabalhista do Brasil e retirar direitos dos trabalhadores. Então, um exemplo disso é o chamado trabalho intermitente, que você pensando legal, assim, você pensando friamente, pensando sem imaginar as beiradas, você vai dizer, pô, é legal você contratar a pessoa por hora, muito bacana, né? Você oportuniza, por exemplo, a um jovem que estuda durante a semana, trabalhar numa lanchonete no fim de semana, pô, legal isso. O problema é que aqui no Brasil as coisas não funcionam bem assim. O empresário brasileiro, ele vai demitir quem está empregado e vai contratar as pessoas dessa forma. Então, um exemplo foi uma cadeia de hambúrgueres, na verdade o Bob's, né, se antecipou e lançou o anúncio de contrato intermitente, né? E aí nesse contrato intermitente ele chamava as pessoas que quisessem trabalhar aos sábados e aos domingos das 16 às 20 horas. Beleza, 4 horas no sábado, 4 horas no domingo. Todo sábado, todo domingo. Ok, então a pessoa vai lá trabalhar esse horário, ganhando R$5 a hora. Significa que em um dia de trabalho ele tira R$20 por dia de trabalho. Menor do que qualquer diária de faxina, do que você imaginar aí, menor. E aí, se você pensar bem, você vai dizer assim, pô, professor, mas um trio Bob's custa em torno de R$30, né? Isso significa que eu vou trabalhar um dia lá e não vou ter direito a pagar um trio Bob's para minha namorada, né? Então isso é alienação do trabalho que a gente estudou aqui. Isso é alienação do trabalho. É o fato de você produzir e não poder consumir. Você está alienado do fruto do seu trabalho, né? Então essa é a grande questão que se põe aí, né? É para a gente refletir mesmo. Deixa eu ver aí o pessoal falando, Lagedo perguntando a terceirização. A terceirização é outro ponto importante. A terceirização, ela lhe rouba todo e qualquer direito. A terceirização no Brasil, ela se dá de duas formas. Eu contrato uma empresa e a empresa contrata os empregados, né? Então aqueles empregados não são meus empregados, são empregados daquela empresa que eu contratei. Ok, aí nesse caso, esses empregados eles passam a ter todos os direitos trabalhistas, porque eles são empregados de alguma empresa. O problema é que eu posso, na verdade, ter uma rotação muito maior de empregados, porque não são meus empregados, não sou eu que vou pagar os custos trabalhistas, então eu posso demitir facilmente, e com essa rotatividade de empregado, eu sempre pagarei o menor salário para os empregados, beleza? Essa é uma fase. A outra fase eu posso contratar você como empresa, né? Eu demito você e lhe contrato como empresa. E aí, quando eu te contrato como empresa, eu não preciso pagar direitos trabalhistas, porque você é a empresa. Então, hoje, até um faxineiro, até uma doméstica, ela tem condições de abrir um MEI, né, que é o microempreendedor individual, e se oferecer como trabalho de faxina. E aí, naquele trabalho de faxina, ela não tem, na verdade, direitos nenhum,
O único direito é se ela paga o INSS dela e pronto. Então ali ela atua como faxineira. Vamos aqui no slide para a gente ver aqui. Apesar do avanço tecnológico ter trazido desenvolvimento ao país, junto veio o desemprego de milhares de seres humanos que não têm qualificação para manusear as máquinas, computadores e todo aparato moderno que estão sendo introduzidos diariamente nas empresas de grande e pequeno porte. Então, aqui a galera já tinha antecipado isso, vocês já tinham antecipado um pouco sobre isso, e a gente percebe que esse trabalhador está sendo trocado por máquinas. E aí ele vai para onde? Para onde que vai esse trabalhador que é trocado por máquina? Ele não fica totalmente desempregado. Então, olha o que acontece. Com o processo de robotização da produção, os trabalhadores foram deslocados para o setor de serviços, né? Então, os trabalhadores são deslocados para a área de serviço. Então, ele sai da produção e vai para a faxina, e vai para a manutenção, e vai para a portaria, e vai para a segurança, ou seja, ganhando muito menos. O pessoal ali está perguntando o seguinte: fale um pouco sobre a aprovação no Senado para a demissão de um funcionário. Funcionário público, é isso? Uhum. Funcionário público efetivo. Na verdade, eles já desejam isso há muito tempo, tá? Tirar a chamada estabilidade do funcionário público. A estabilidade do funcionário público ela é importante, né? Por que é importante? Porque o funcionário público ele mexe muitas vezes com coisas que são... pode voltar para mim, Ed. Com coisas que são de desagrado da sociedade, né? Então, eu sou fiscal, lógico que eu desagrado um grande grupo quando eu vou lá e fiscalizo e notifico aquele grupo lá por uma determinada penalidade ambiental, né? Então eu desagrado esse grupo. Se esse grupo ele consegue fazer um lobby, ele consegue fazer uma pressão para me demitir, né? Eu vou ficar com medo de fiscalizar ele. Se eu sou da vigilância sanitária e vou fiscalizar uma grande rede de supermercados e essa rede de supermercado tiver algum poder, algum prestígio junto ao prefeito, junto ao governador, eu posso ser demitido. Então eu não vou fiscalizar. Eu sou professor, eu preciso da estabilidade também. Por quê? Porque às vezes eu preciso falar coisas que não agradam necessariamente um governo ou outro, né? Eu não posso ficar aqui fazendo o papel do funcionário. Na escola particular é interessante isso, porque eu trabalho em escola particular. Na escola particular, muitas vezes você evita de falar determinadas coisas exatamente para não desagradar a escola, né? Eu não, na verdade, você sabe que eu sou bocão, eu falo tudo, mas Bocudo. Acabo também me dando mal com isso, porque junto com o falar tudo, vem a questão da demissão, vem a questão da pressão, vem a questão da reclamação, né? Coisa que se eu fosse funcionário público lá, né, eu não teria que dar esse tipo de satisfação. E aí, Malhada Parateca fala da falta de preparação das pessoas e é importante notar que as pessoas não estão preparadas para o trabalho, mas podemos perceber que há pessoas qualificadas, mas as máquinas estão tomando os espaços do homem. É isso. E é exatamente nisso que a gente tem que entender. As máquinas, elas estão tomando trabalho de quem não é qualificado. E estão dando mais trabalhos e trabalhos de melhor qualidade e melhor remuneração para quem é qualificado. O problema é exatamente esse, pessoal. Quem é que é qualificado aqui no Brasil? Aqui no Brasil especificamente. Quem pode se qualificar? Quem pode fazer curso fora? Quem pode saber inglês? Quem pode ter noções claras de física, de química e etc e tal? Então a gente percebe que esse é o famoso Rio. Eu não posso ver muriçoca, gente, que eu fico querendo matar, tá?
Aí por isso que eu tava assim fazendo. A aula ao vivo dá nisso, né? Não vai ter edição. E aí, exatamente isso. Então, o que a gente percebe é que, mais uma vez, isso cria mais um descompasso, um desnível, um abismo separando as camadas e classes sociais. Tá? Outra pergunta aqui, em Bonito nem tem concurso, dá para imaginar. Pois é. Da forma que as coisas estão se direcionando, como viverá as pessoas com aumento de combustível, luz, alimentos, salários baixos, falta de emprego e outros? Quanto mais a gente sofrer, mais submisso a gente é. Olha que bacana. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo do que aconteceu na década de 80, no final da década de 80. Bota aqui no slide para vocês verem. Uma das primeiras camadas de trabalhadores que sentiu esse peso das máquinas chegando foi exatamente os bancários. Né? Os bancários sentiram o reflexo do uso de tecnologias digitais em seu trabalho. Antes, você tinha uma agência que tinha milhares, é exagero também, que tinha muitos trabalhadores ali, muitos caixas. Né? Você não chegava no banco para encontrar 2, 3 caixas, era acima de 10. Né? E com a chegada dos caixas eletrônicos, né, houve uma inversão. Né? Você começou a ter muitos caixas eletrônicos e poucos caixas humanos. Né? Então, foi uma das primeiras categorias que sentiu isso. Sim, ainda tem a questão do lugar marcado, né? O pessoal está falando ali quem é indicado e tal. Então, a gente percebe que existe o lugar marcado. Né? Pode voltar para mim, Ed. Estamos de luzes apagadas, muitos besouros. Meu Deus. Então, tem besouro aí, tem muriçoca aqui. Verdade, Bonito. Concordo com, às vezes, ser capacitado nem sempre é reconhecido seu devido valor. O problema também é esse, gente. O problema é que a nossa sociedade é uma sociedade de lugares marcados. É uma sociedade onde quem nasceu em família rica vai ocupar esses lugares. Mas é o seguinte, a gente pode chegar lá, a gente pode conseguir furar essa fila. Eu, a professora Dilma, nós somos exemplos de pessoas que furaram a fila. O lugar da gente não era esse aqui. O lugar da gente não era estar aqui. Né? Eu estou falando por você, mas eu não sei se eu posso falar por você, Dilma. Né? Mas o meu lugar não era aqui, porque eu nasci numa família muito simples. Eu tenho essa cara de menino criado em playground, mas não sou. Né? Então, o que acontece? César, você foi meu colega de escola, esquece. Pois é. Eu não fui, não. Fui? Foi, na mesma escola a gente estudou. A Dilma está dizendo que eu fui colega dela, mas não fui, não. É pilha dela. A gente estudou na mesma escola. Né? Mas aí o que acontece? Esse lugar não era pra gente, né? É um lugar de destaque, de professor concursado, tal. O lugar que a gente... você chegou a fazer curso de técnico em finanças? Não. Lá no Devoto? Não. Pois é. Então o lugar que estava reservado pra gente era a caixa de supermercado, né? Seguindo aqui, e aí um estudo desenvolvido pela Universidade de Oxford estudou cerca de 700 ocupações e metade delas corriam o risco de serem extintas na próxima década devido ao uso de tecnologia. Então a gente percebe que essa tecnologia, ela na verdade vai extinguindo outras profissões. Bota no slide aqui, Ed. E a fala do patrão é sempre uma fala no sentido de tentar acalmar, é sempre uma fala muito lógica, muito ponderada, tal, mas não condiz com a verdade. Olha a anatomia do patrão qual é: olho grande, língua de cobra, mão de vaca, coração de pedra, né? Então, você entendeu o que é mão de vaca agora? Olhando aí o desenho, dá para entender o que é mão de vaca? Não tem dedo, não abre, né?
Isso. Apesar do provavelmente das máquinas no ambiente de trabalho, 64% das empresas afirmaram que o número de empregados não deve mudar. 19% pretende aumentar a força do trabalho e apenas 12% pretende diminuir. E 5% não sabe. Então, na verdade, essa fala aqui é a fala do patrão, mas a gente sabe a realidade. E aí, algumas profissões que vão surgindo, né? Profissões novas. Aqui a brincadeira é essa. Arqueólogo de internet, né? Então aqui na charge ele fala aqui: depois de uma longa escavação pela Deep Web, eu localizei esse raríssimo exemplar de uma apresentação de PowerPoint que foi muito popular nas correntes de e-mail na era da internet de escada. Eu recebi muito PowerPoint de mensagem, né, no e-mail. Segundo o levantamento, 65% dos empregos que a geração Z, ou seja, pessoas nascidas na década de 90 e até 2010, terá, ainda não existem, né? Então, os empregos que vocês vão ocupar ainda não foram criados. Os profissionais precisam estar prontos para os novos empregos e as novas competências que surgirão em função do impacto das tecnologias nas empresas e negócios. E por último aqui, eu tenho, na verdade, algumas funções. Não vou ler todas, não. Gerente de ecorrelações, que é o gerente que cuida das relações com meio ambiente, empresas, etc. e tal. O gerente de marketing e e-commerce, né, que administra lá o desenvolvimento e implementação de estratégias no comércio eletrônico. Né, o conselheiro de aposentadoria também, que é importante. Pode voltar para mim aqui, Ed. Conselheiro de aposentadoria é uma função que já deveria existir há algum tempo. Hoje eu me pergunto assim, por que eu não planejei a minha aposentadoria? Né? A gente não foi levado a pensar a aposentadoria da gente. A gente não foi levado a planejar como é que a gente ia se aposentar. Né? Então, apesar de ser esse o jogo de toda essa estratégia de desgaste do processo de aposentadoria, a gente hoje, eu acredito vocês, tem que começar uma previdência privada, porque em breve essa aposentadoria do INSS vai representar nada ou um pouco mais do que nada, né? Então começar já a planejar essa aposentadoria, colocando um pouco a cada mês, 30, 40 reais, 20 reais, e enquanto é jovem pode botar esse valor e mais tarde vai ampliando esse valor. Deixa esse dinheiro lá para quando você tiver de se aposentar ou quando você tiver uma grande necessidade. Mas é melhor deixar para quando tiver de se aposentar. Então, na verdade, assim, esse planejamento de aposentadoria é extremamente necessário. A Muriçoca. Pronto, gente, vamos passar aqui para as nossas referências. Pronto, as referências. Tá certo. Agora eu vou deixar a professora Dilma falar com vocês no De Olho nas Cintas. Vamos lá? O professor César hoje trabalhou os conceitos de trabalho, tecnologia, não é? Lembrando que a tecnologia, a técnica, ela existe desde que o homem utiliza qualquer instrumento para transformar a natureza, né? Ele está fazendo uso de técnica e a gente vê que a tecnologia, ela se expandiu e estamos hoje vivendo um momento na nossa sociedade, na nossa vida, no mundo, onde a tecnologia está mais avançada de todos os tempos, tá bom? O conceito de trabalho que ele utilizou foi o conceito de Karl Marx, e o mesmo entende que o trabalho é absolutamente necessário ao homem, porque o homem, para poder sobreviver, ele tem que fazer a transformação da natureza, né? Então essa transformação da natureza, Karl Marx entende como trabalho. O que ele critica é essa forma de trabalhar e receber em troca, ou a produção em excedente, e o que se faz, né, com a produção de mais-valia e tudo. Essa é a crítica que ele faz. Mas o trabalho é necessidade humana, tá bom? Todo mundo trabalha, todo mundo tem que trabalhar.
Como a tecnologia influencia o trabalho na atualidade, vocês participaram da aula bastante, e uma das contribuições que vocês também deram é que a tecnologia, ela influencia acelerando o processo de produção, e isso interfere não só no processo de produção, mas na outra questão aqui, que é a questão do emprego e desemprego, porque a máquina, de certa forma, ela vem substituindo a mão de obra humana, e os desempregos tendem a se firmar cada vez mais, se fazer presente. César, é com você. Tchau, gente. Legal, Dilma. E o pessoal ali ainda de João Riacho, orientador especialista em criatórios de animais. Puxa. Mas é bacana também, é bacana a gente pensar. Galera, vocês da noite dão show, a participação de vocês é maravilhosa. E a gente fica feliz pra caramba com a participação, com a movimentação de vocês. Vamos aproveitar para renovar o nosso convite para que vocês estejam aqui com esse mesmo gás na semana que vem. Estou esperando vocês até lá.